Bom dia, gente, vocês estão bem? Vamos para mais um vídeo do canal e o tema deste vídeo é bastante relevante, bastante interessante e o título é O Número 7, Misticismo ou Perfeição de Deus? O que significa o número 7 na Bíblia? Será que é um número apenas místico ou será que está dentro do plano, do propósito, da soberania e da perfeição de Deus? Porque Deus ele é perfeito, ele é soberano, ele planejou tudo, ele é o grande arquiteto do universo. E ele tem um cronograma, ele tem tudo planejado desde o primeiro dia em que ele decidiu formar o mundo e a humanidade. Ele criou o mundo em 6 dias. No primeiro dia, ele fez a luz, ele criou a luz, ele falou e tudo veio a existir. Mas ele começou falando, haja luz, e a luz foi feita. No segundo dia, ele fez a separação entre o dia e a noite, entre a água e a terra, entre a parte líquida e a porção seca. No terceiro dia, ele criou a vegetação, os vegetais, as árvores. Ele falou e a terra produziu a erva verde. No quarto dia, ele criou os astros, as estrelas. Toda a constelação celeste foi criada no quarto dia. No quinto dia, ele criou os animais, os répteis, as aves, os peixes, os mamíferos. Toda a criação que se move sobre a terra foi criada no quinto dia. No sexto dia, ele formou o homem, a obra-prima de sua criação. Então, o número 6 é um número humano, é o número do homem. Em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 6, João fala que o número 6 é o número do homem. E em outro vídeo que nós vamos gravar, que nós vamos nos atear um estudo mais aprofundado sobre ele, nós vamos falar o porquê do número 666, porque este será o número do anticristo, porque ele é um número imperfeito, é o número do homem. Já o número 7 é o número da perfeição de Deus. Nós vamos falar mais um pouco daqui um pedaço. E no sétimo dia Deus descansou. Ele criou o mundo em 6 dias, em cada dia ele criou algo pela sua vontade soberana, de acordo com a sua sabedoria, mas no sétimo dia ele descansou de toda a obra de suas mãos. E não somente ele descansou, mas ele santificou este dia como o dia perfeito, o dia da perfeição de Deus. Amém? Nós vemos também que o mundo que Deus determinou que houvessem 7 dispensações na história da humanidade. O que são dispensações? Dispensações são períodos de tempo que Deus determinou para a humanidade. E são 7 as dispensações. A primeira dispensação é a inocência, que vai desde a criação do homem até a queda do homem, em Gênesis, no capítulo 3. Depois veio a consciência, a segunda dispensação, a dispensação da consciência humana, que começa a partir do capítulo 3 de Gênesis, quando o homem ele deixa de ser inocente e ele passa a ter consciência do bem e do mal, daquilo que é bom e daquilo que não é bom, daquilo que é mal. E ele vai ter o livre-arbítrio de escolher aquilo que ele quer seguir para a sua vida, se o bem ou se o mal. Depois, o governo humano é a terceira dispensação. É quando Deus envia o dilúvio, e quando o dilúvio vai embora, e quando Noé ele desce da arca, ele passa a governar a terra. Essa é a terceira dispensação, a dispensação do governo humano, que vai até Abraão. E a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí começa
dispensação da promessa de Deus, onde Deus promete a Abraão que vai abençoá-lo muito e que dele ele iria abençoar todas as nações da terra. A dispensação da promessa. A quarta. A quinta dispensação é a lei de Moisés. Começa em Êxodo, no capítulo 20, quando Deus dá a Moisés as 2 tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. Essa é a dispensação da lei que vai até Jesus. É um período de tempo, é a quinta dispensação, é o quinto período de tempo que Deus determinou para a humanidade. A sexta dispensação é a dispensação que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, que começa em Atos, no capítulo 2, no versículo 4, que é quando Deus derrama do seu Espírito lá em Pentecostes, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, cada um na sua própria língua, os mistérios que Deus determinou para que eles falassem. É a dispensação da graça e vai até o arrebatamento da igreja. Vai até o dia em que Deus resolver fechar a porta da graça. Meu irmão, você está vivendo na graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos o seu favor por conta dos pecados que cometemos, por conta das nossas falhas. Mas Deus, Ele está sempre disposto, está sempre com as mãos estendidas, está sempre de braços abertos para que você se arrependa, para que você entregue a sua vida a Ele, para que você o chame, clame por Ele e o invoque. Porque a Bíblia também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E se você está passando por alguma luta, por algum problema, por alguma dificuldade, e você não vê saída, saiba de uma coisa: todo aquele que está no fundo do poço, só existe uma saída para ele, é o alto. E o alto é o Altíssimo, é o Senhor. Se você está passando por uma situação que você não tem, que você não vê saída, olhe para o alto, porque o seu socorro vem do Senhor. O salmista, no Salmo 121, diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu e da terra. O nosso socorro vem dele, vem do Senhor. Amém? Então, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia ele descansou e santificou esse dia. Deus, ele determinou 7 dispensações, que são 7 períodos da história humana que ele determinou pelo seu poder, pela sua grandeza e pela sua soberania. E vamos analisar outra coisa também. De Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. 6.000 anos. 4.000 anos, aliás. 2000 de Abraão, de Adão até Abraão, 2000 de Abraão até Jesus, mais 2000, 4.000. De Jesus até hoje são 6.000 anos. E ele vai governar na terra durante 1000 anos. E a Bíblia está em Pedro, no capítulo 3, versículo 1, que 1000 anos é como um dia para o Senhor. E um dia como 1000 anos. Então, provavelmente, estamos à beira do milênio. Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem arrebatar a sua igreja. E é bom que estejamos preparados para este dia, o dia do Senhor. E esse dia, ele falou que ninguém sabe, nem ele sabe, nem os anjos do céu, apenas o Pai Celestial. Então, é bom que a gente esteja com as nossas vidas preparadas. É bom que nós estejamos andando em santidade, em novidade de vida, para que este dia não nos pegue de surpresa. Amém? Então, o número 7, ele não é um número místico. Não existe nada de misticismo aí. Ele é a perfeição de Deus. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa compartilhar este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode dar o seu joinha, ativar o sininho das notificações, porque o YouTube ele vai te avisar toda vez que eu lançar um vídeo. E você pode comentar nos comentários e compartilhar com outras pessoas, para a sua edificação e para que a palavra de Deus seja compartilhada. Amém? Deus abençoe.